Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 componentes que você precisa para aprender o idioma japonês. Eu sou a Natália Okura e o tema de hoje é os primeiros passos para você aprender o japonês. Primeiro passo, vamos contornar as dificuldades que você acha que tem, que você acredita que tenha para aprender o idioma. Porque, claro que quanto mais novo, mais jovem você é, você consegue aprender com mais facilidade. Uma criança tem um cérebro muito mais rápido para absorver, enfim. Então, quanto mais velho, mais difícil vai ser, mas não impossível. Então, já deixando a deixa aqui, se você tem filhos, se você tem uma pretensão, se você gosta do idioma, da cultura japonesa, você já pode começar a ensinar para os seus filhos, ou então aplicar essas técnicas. Os professores eles vão focar sempre na gramática, e a gramática ela é muito complexa. Então, se você já fala o português, já fala outro idioma, você vai ver que nenhum idioma é igual na gramática, as ordens gramaticais sempre vão mudar. O inglês, por exemplo, ele é mais fácil. Ele é uma das línguas mais fáceis. A gente que fala português, a gente tem mais facilidade em aprender o inglês, o espanhol, por exemplo. Mas mesmo assim, você vai ter dificuldade na gramática por ela ser diferente. Então, por isso, em qualquer idioma que você vai aprender, que você entra em uma escola, o maior erro é ser bombardeado por ordens gramaticais, por gramática, enfim. Fica chato, a gente perde totalmente o interesse de aprender. Por isso que você tende a achar que é difícil, você vai perder o interesse automaticamente, o seu cérebro vai perder o interesse em aprender um novo idioma quando você pensa em todos esses aspectos gramaticais que eu falei para vocês. Isso aconteceu comigo também. Eu fui criada no Japão, estudei em escolas japonesas e aquela questão de aprender os kanji, hiragana, katakana, entender tudo aquilo e era tão complexo que tudo era muito chato. Eu fui me interessar, eu fui gostar mesmo do japonês, do idioma e hoje eu sou muito apaixonada, eu gosto muito de aprender, de sempre me aprofundar mais, de aprender novos kanji, porque sim, por mais que você tá aqui no Japão há muito tempo, por mais que você foi criada aqui, até uma japonesa, um nativo de fato, eles não sabem todos os kanji, é sempre um aprendizado, você sempre tem que estar buscando mais, tentando aprender mais e mais, porque são muitos kanji, e eu vou abordar sobre isso futuramente com vocês. Então, se você já fez algum curso de japonês, se você teve alguma dificuldade, já tá pensando em desistir, já desistiu, não se preocupe, isso é super normal, né? Porque, que nem eu falei, é muito chato, realmente, a gente perde totalmente o interesse quando a gente começa com coisas complexas. O aprendizado, ele tem que ser legal, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser muito interessante para você seguir com tudo isso. Então, esse é um dos métodos, é uma das formas para você aprender um novo idioma. No caso do japonês também, é muito legal a cultura. Então, quando você vai aprender um idioma, você também tem que aprender uma cultura. Você consegue aprender muito menos tempo quando você faz aquilo de forma divertida, de forma legal. Sendo assim, o que você precisa fazer? Você precisa realmente tirar da sua cabeça, tirar todas essas dificuldades, tudo que você já passou, todas as tentativas, tudo de negativo e entender que sim, é divertido, gostar do idioma que você vai aprender. Você precisa, no caso, gostar do japonês, é muito legal, é muito interessante. Muita gente gosta de anime, gosta de assistir os filmes daqui que são muito dramáticos, muito interessantes, muito... É legal mesmo, então para isso você precisa realmente mudar essa mentalidade do difícil, do impossível e tentar aprender todos os dias um pouco, um passo de cada vez. Acredito que no mínimo 1 hora por dia, meia hora até que você tiver, já é o suficiente, mas isso tem que ser de forma consistente, todos os dias, diariamente, para assim você começar a... Então, coloque objetivos, coloque o porquê de você aprender o idioma, porque quando você aprende qualquer coisa só por aprender, é muito difícil você realmente aprender aquilo. Então, você tem que gostar, você tem que ter vários porquê, você precisa estar se divertindo, você precisa estar motivado. Então, você já sabe que a partir do momento que você decidiu aprender o japonês, você tem que gostar, você tem que ter muito interesse, não aprender por aprender. Bom, próximo passo é entender os 4 cavaleiros da fluência. Bom, primeiro é compreender, que inclui o escutar. Você nunca vai ser fluente se você, ao escutar a pessoa falando um idioma, você não consegue compreender. Então, se você não entende o japonês, o que um japonês está falando, o que um anime está
está dizendo, ele não precisa entender tudo, mas se você não consegue entender pelo menos o básico, você não consegue chegar à fluência. Quando você consegue compreender, você já está no nível de um nativo. E isso leva um tempo. Então, você precisa realmente falar, pensar como se isso fosse a sua primeira língua. E isso leva bastante tempo, mas todo passo a passo, sendo divertido, tendo tudo aquilo que eu falei no início, isso vai passar tão rápido que você nem vai perceber. Até mais rápido do que você possa imaginar. Dessa forma, você consegue aprender bem mais rápido do que se você estivesse em escola, se você estivesse aprendendo com um professor que vai focar mais na gramática. Por isso, primeiramente, a gente foca na fala, na escuta, na pronúncia, para depois a gente introduzir a gramática. Ela é importante, realmente ela é importante, ela não deixa de ser importante, mas ela precisa vir depois, não no começo, porque senão você vai desistir. Por exemplo, na pronúncia. Na pronúncia, você precisa realmente, dependendo da palavra, dependendo da frase que você quer falar, você vai precisar da repetição. Você nunca vai aprender, você nunca vai conseguir de primeira. Você vai precisar repetir várias vezes. E a repetição também faz parte do aprendizado. Então, para isso tudo, é muito importante você compreender esses quatro pontos. Primeiro, compreender, escutar e entender o que a pessoa está falando. Segundo ponto, a pronúncia, que você vai adquirir, você vai conseguir a pronúncia perfeita com a repetição. Terceiro ponto, ler. E quarto, escrever. Então, você precisa introduzir esses 4 pontos na sua vida, no seu aprendizado, de uma maneira sutil, de uma maneira muito tranquila, passo a passo. E você vai fazer isso como? Você vai introduzindo isso aos poucos no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia. Então, o que você precisa fazer para isso? Você precisa criar uma linha do tempo, você precisa de uma agenda, de um objetivo, de uma meta. Você vai precisar escrever a sua meta, escrever ponto a ponto das coisas que você vai aprender e seguir o passo a passo. Você precisa reservar pelo menos 1 hora por dia. Até meia hora por dia dá, mas 1 hora seria ideal por dia, onde você vai simplesmente focar no japonês, focar no que você quer aprender, na fase que você tá, deixa seu celular longe, se distancia de tudo, foca somente nisso, somente 1 hora, gente. Se você realmente é uma pessoa que não tem tempo de forma alguma, meia hora você também consegue atingir. E todo o material que você precisa para aprender o japonês, hoje em dia, com essa tecnologia, gente, vocês encontram online, vocês encontram na internet. Você não precisa nem sair de casa. Então, vamos falar de linha do tempo. Como que isso tudo vai funcionar? Então, vamos falar sobre a linha do tempo, sobre como tudo isso, como que vai ser o caminho que você vai traçar para você chegar à fluência no japonês. Então, você vai começar com aprendendo a ler e falar palavras básicas. Então, vamos dizer que você você não sabe nada. Você não fala nada do japonês, nem o básico, nada. O que você vai fazer no primeiro mês? Você não vai se preocupar em entender o que as pessoas falam. Nesse momento, você não vai se preocupar com gramática, você não vai se preocupar com nada. A única coisa que você vai fazer é aprender a ler e falar palavras básicas. E ao longo dos vídeos, futuramente eu vou te mostrando como que você vai fazer isso. Vou introduzindo aqui as palavras básicas para você. Mas isso que você precisa fazer assim, de primeira mão. Hoje você quer começar a aprender o japonês. Então, as palavras básicas. Então, como você pode fazer isso? Com músicas, com aplicativo, tudo isso eu vou trazendo aqui, gente. Então, é o primeiro vídeo do canal, tenha paciência, vai vir todos esses conteúdos aqui que eu tô falando pra vocês. E também tudo que vocês me sugerirem, você aí que tá assistindo, me sugerir, deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma indicação, se você tem alguma objeção, você pode deixar aqui pra mim, que eu vou cobrir tudo isso aqui no canal. Bom, mas é isso. No primeiro mês você mergulha, você tem que fazer aquele método de imersão. Bom, mas enfim, no primeiro mês a sua única preocupação é
se introduzir no idioma. Introduzir o idioma para você. Você não vai pensar em nada complexo. Só começa a mergulhar no idioma. Porque o idioma, ele não é só a língua, ele é a cultura do país. Então, o japonês, ele não é só a língua, ele é a cultura do país. Então, começa a ver filmes, a ver seriados, começa a mergulhar no país, no Japão. Só mergulha sem pretensão, sem estresse. E eu vou mostrando tudo isso, como você pode fazer isso, mas no geral é isso. E tem muitas coisas que você pode achar aqui mesmo na internet, no YouTube. Sem pressão, gente. Se você se põe muita pressão no começo do aprendizado, isso vai te deixar muito desanimado, você não vai te prejudicar. Então, relaxa. Bom, no segundo mês a gente vai levar um pouquinho mais a sério, a gente vai ficar um pouquinho mais sério. Você vai precisar saber frases, incluindo perguntas. Aí existem várias maneiras de que você possa aprender isso, né? Existem sites, tem o Google tá aí, gente. Frases básicas em japonês. Então, você vai pegar um caderno, vai escrever as frases, vai escrever várias vezes a mesma frase. As frases mais básicas que você pode imaginar. Por exemplo, o básico do básico, gente. Como é seu nome? Prazer em conhecer. Quantos anos você tem? São frases muito básicas que você vai procurar na internet e você vai escrever no papel e vai praticar. Então, conforme você vai escrevendo, você já vai repetindo na cabeça, você já vai falando em voz alta e é assim que você vai começando a aprender. Talvez isso no começo não vai fazer sentido, porque você está aprendendo a frase, aí você não vai entender, não vai fazer muito sentido, vai ficar meio confuso. Por quê? Um erro assim comum é você traduzir as palavras na cabeça. Você não pode fazer isso, você precisa aprender a pensar em japonês. Então, você vai fazer exemplos. Você vai pensar em japonês. Por exemplo, você precisa... Então, por exemplo, hoje você precisa fazer uma compra. Então, né, você vai pensar, kyou o kaimono ni ikanakucha, né, o kaimono, compra. Eu preciso fazer o kaimono. Muita gente faz isso aqui no Japão, né? A gente mistura tudo. Mas, enfim, você começar a pensar, sabe? A introduzir isso pensando em japonês. Por quê? Porque você precisa, assim... Por um momento, você precisa esquecer o japonês, o seu idioma natal, e começar a formular, sabe? Formular. É difícil no começo, mas aos poucos isso vai ficando mais natural. Aí você vai formulando frases em japonês. E por isso que você vai começar com o básico. Depois você vai mudando, depois você vai deixando um pouquinho mais difícil. Você pode fazer isso com música, você pode pesquisar na internet, que nem eu já falei, vídeos no YouTube básico, né, do japonês. E assim você vai introduzindo o idioma, né, o japonês em você. Bom, a terceira fase. Aí você já sabe mais ou menos, já sabe o básico, já tem aquelas frases que você anotou, que você treinou várias e várias vezes. No mês 3, você já vai começando a formular pensamentos no idioma, porque você só entende a língua quando você consegue pensar em algo no Japão. Porque para você entender, para dizer que você já entende o japonês, é quando você já consegue pensar em japonês. É a chave para qualquer idioma. Qualquer idioma que você quer se considerar fluente, você precisa já começar a pensar no idioma. Então, uma das coisas muito boas, assim, para você treinar isso, para você chegar mais perto da fluência, é conversar com você mesmo. Você conversa com você mesmo. Por exemplo, você dialoga. Nossa, hoje eu preciso estudar tal. Como que você vai pensar isso em japonês? Kyou wa nihongo no hanashikata o oboenakucha ikenai. Kyou wa nihongo no shitsumon no shikata o oboenakucha ikenai. Shitsumon. Tem que fazer o shitsumon hoje. Eu tenho que aprender perguntas em japonês. Kyou wa shitsumon ni tsuite o benkyou shiyou. O benkyou, estudar. Então, kyou no benkyou wa... Sabe? Então, claro que isso só vai ser possível depois que você já fez todos aqueles passos anteriores. Por isso que a gente já está no terceiro mês, onde você já está mais familiarizado com o idioma. Mas isso é só apenas um exemplo. Esse é o processo. Depois eu vou dar para vocês os detalhes, no final eu vou dar o resumão de tudo isso. Então você tem que conseguir pensar no japonês, porque se você vai depender de sempre estar traduzindo, isso não é ser fluente, isso não é aprender.
No quarto mês, você vai aprender a expressar opiniões, né? Você vai falar com você mesmo, né? Se você só tiver, se tiver mais pessoas, perfeito. Mas, por exemplo, hoje eu tenho que ir na loja e comprar tal coisas. Aí você vai falar, como que eu falaria isso em japonês? Então, você vai praticar tudo isso. Tudo que você vai fazer no seu dia a dia, você vai pensar em como expressar isso em japonês, tá? Então, o quarto mês é como expressar em japonês. E 5, entender o que os nativos falam. Então, você vai pôr um vídeo no YouTube em japonês e você vai tentar entender, né? Você vai ver 1, 2, 3, 4 vezes até você conseguir entender. Né? Não é com legenda, é escutar e ver se você entende aquilo que está falando conforme o que você aprendeu até aqui. A partir do 6º mês, você já vai estar um pouquinho mais confortável, né? Você vai falar, eu não sou fluente, mas se eu encontrar com o japonês, eu consigo trocar algumas palavras, né? De uns 10 minutos com ela, que seja. Então, isso é o processo da aprendizagem. Bom, aí no mês 7, você vai conseguir... Aí o próximo passo, aprender a contar números. Aprender os números em japonês. Aprender a contar de 1 a 100. Então, você vai aprender a contar em japonês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Aí vai, 11, 12, 13, 14. Então, nesse 7º passo, você vai aprender a contar. Primeiro, de 1 a 100 em japonês. É muito importante, porque os números é um componente importante. Você sempre vai falar alguma coisa que vai conter números ali. Bom, passo 8. Entender as diferenças gramaticais. Aqui você vai poder começar Aí você já vai poder começar a aprender a gramática. Então, os primeiros 6 passos, 7 passos, você não vai nem lembrar de gramática. Aquilo vai entrar ali naturalmente, aqui e ali. O 8º passo, depois que você já conseguiu fazer todo esse passo a passo, entender, compreender, falar, formular, tudo isso, aí você vai entender as ordens gramaticais. Por isso que é muito importante. Depois que você já consegue falar algumas coisas, você já sabe algumas diferenças, aí você vai começar a entender as diferenças gramaticais. Por quê? A meta não é você saber tudo, não é você... saber tudo assim no japonês. Primeiro você vai chegar à fluência. Então, futuramente eu vou mostrar uma lista de aspectos gramaticais que você deve estudar. Mas é tudo aos poucos, gente. Não é pra você já achar que você já vai ter que entender tudo. Não é isso. A gramática, primeiro o objetivo é você chegar à fluência, você chegar mais perto da fluência o quanto antes possível. Conseguir falar coisas básicas com nativos, com pessoas que já falam japonês. No Brasil mesmo, procura alguém que sabe falar japonês, ou então, se não tiver também, gente, não desista. Eu não tenho com quem conversar, que é o tema de um próximo vídeo. Eu não tenho com quem conversar. Não desista por isso. Você consegue aprender sim, mesmo se você não tiver com quem treinar, com quem falar. Pronto. Aí pronto, 11, passo 11. Mês 11, aprender vocabulários mais complexos, mais específicos. Né? Por exemplo, comprar alguns livros que não é mais aquele livro de iniciante, do básico. Depende do que qual é o seu objetivo, se você está aprendendo japonês por algum motivo de negócio, porque você quer vir trabalhar aqui, então você pode começar a pesquisar palavras ligadas a isso, livros ligados a isso, a trabalho. Então, tudo isso é um pouco mais complexo, né? Você vai precisar de uma dedicação a mais, você vai precisar realmente pesquisar muito mais. E se você precisar traduzir alguma coisa também, tranquilo, porque você tá bem mais avançado, então isso não vai mudar, você vai conseguir aprender do mesmo jeito, e você nem precisa comprar dicionário, tá? Você nem precisa comprar dicionário, você vai lá no Google Tradutor, e o Google Tradutor ele já evoluiu bastante, e hoje em dia você nem precisa de dicionário. Claro que uma frase inteira, para traduzir no Google Tradutor, aí não dá, é uma negação, aí você precisa, agora, mas para palavras, o Google Tradutor tá perfeito. Bom, o que eu quero que vocês façam agora?
quero que você pegue um caderno, não precisa ser um caderno novo, qualquer caderno com algumas páginas em branco, um caderninho que você vai separar ali para você aprender só o japonês. Então, assim que você terminar de ver esse vídeo, você já pega, separa um caderninho só para o japonês. E por que que isso é importante? Porque quando você vai aprender, você vai usar todos os seus sentidos. Então, você vai usar o sentido da visão, porque você vai ler, você vai usar o sentido da audição, porque você vai ouvir a palavra. E se você está aprendendo agora, por exemplo, você não sabe não sabe nem como pronuncia as palavras, você pode também ir lá no Google Tradutor, ali você coloca o som, então você entende como que se pronuncia. Por isso que o caderno também... Então, aí o caderno ele é muito importante. Então, por que que é importante você escrever no caderno? Por causa da questão motora. Você vai estar, que nem eu disse, você vai estar usando todos os seus sentidos ao mesmo tempo. Menos o cheiro, né? Mas o escrever, ele é fundamental. Porque a partir do momento que você escreve, você vai gravar na sua mente. O ato de escrever vai fazer com que você realmente aprenda, absorva aquilo, que sua mente absorva. Por isso que você não vai ficar só sentado em frente do computador, sem escrever, sem, sabe? Não, aí não vai adiantar. Escrever é uma parte do aprendizado. Imagina que você é uma criança, que você está aprendendo do zero, do começo. É assim que vai ser mesmo. Você vai voltar a ser criança, né? A criancinha que estuda, que vai para a escola, você vai voltar para tudo isso e vai começar a aprender assim o japonês. E na pronúncia, uma das dificuldades que você pode ter é que no Japão existe o gairaigo, que é usar palavras de fora. Palavras de fora, por exemplo, banana. Banana em japonês é banana. Então é banana, é a mesma coisa, só que a pronúncia é banana, não é banana. Clínica também é clinic. Então, essas coisas assim é meio difícil, mas ao mesmo tempo, depois que você entende, depois que você aprende, isso daí é tranquilo. Mas pode ser uma das dificuldades assim no começo. Bom, mas para você começar com o aprendizado... Bom, mas aí, ainda na pronúncia, o que você vai precisar fazer também? Você vai pegar o japonês, ele tem 3 formas de escrever, mas de início você pode só focar no hiragana e no katakana. O katakana é usado para o japonês, para essas palavras trazidas de fora, por exemplo, banana, kuriniku. O português, que é portugarugo. Então, para coisas trazidas de fora, você vai usar a forma de escrever, a forma de escrever que é katakana. O hiragana é mais para o japonês mesmo. E o kanji, ele também, se você não souber o kanji, você não vai conseguir ler um jornal, por exemplo. Mas isso é para depois, é lá quando você já estiver bem avançado mesmo. Então, essas coisas acontecem. Mas, o que você vai fazer primeiro? Para você conseguir a pronúncia no japonês, o que você vai fazer? Você vai pegar o caderno, aquele caderninho que você já separou para aprender o idioma, e também você vai escrever todas as letras, todo o alfabeto. A, I, U, E, O. Isso também eu posso disponibilizar para vocês aqui embaixo. A escrita katakana e a escrita hiragana. Aliás, então eu vou fazer isso. Vou disponibilizar para vocês aqui embaixo. Então, você vai escrever o hiragana, o katakana, que são as formas de escritas, que é a lição de você hoje. Então, você pega o seu caderno, você vai escrever e vai memorizar a fala de cada letra. A, I, U, E, O. Então, você vai fazer isso. É uma das lições de vocês de hoje. Pegar seu caderno, separar um caderninho para você... Então, você vai pegar Então, essa é a lição de casa para você que assistiu o vídeo até aqui. Você vai pegar um caderno, vai separar só para você aprender o japonês. E ali, o que você vai escrever? Você vai escrever o hiragana e o katakana, que são os 2 alfabetos. Você vai pegar o hiragana, o katakana do japonês, que são essas 2 formas de escrever nesse primeiro momento. E você vai escrever passo a passo ali. Você vai escrever a letra por letra e vai tentar entender o som, que é A, I, U, E, O. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só
nesse tema do hiragana e do katakana. Aí vocês deixam no comentário, aí eu vou ver como que vai ser, né? Esse aqui é o primeiro vídeo aqui do canal, gente. Pode ter ficado um pouquinho meio confuso, então por isso que eu preciso muito do feedback de vocês, me dizer o que vocês acharam, me dizer se deu para entender, se ficou confuso, o que ficou confuso. Preciso muito dessa crítica construtiva de vocês pra gente ir melhorando. Preciso muito dessa crítica construtiva de vocês pra gente ir melhorando pouco a pouco. Como vocês perceberam, esse canal aqui a gente vai falar só sobre o tema aprender o japonês. Eu vou ensinar pra vocês como aprender, vou mostrar formas, vou trazer coisas assim do Japão. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.